Olá, queridos irmãos, amado ouvinte, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo, que reine em sua casa, em sua família, a graça de Deus. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero te convidar para juntos meditarmos a palavra do Senhor. O tema nosso de hoje é Olhando para Jesus. Texto bíblico, Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, assentou-se à destra do trono de Deus. Texto de Hebreus 12, o autor vai nos aconselhar a perseverarmos na fé, mesmo em meio a densas provações. E ele ainda nos chama a atenção para um ponto da nossa fé que é muito importante, que é crer que Jesus, que intercede por nós nos céus, é o mesmo Jesus que passou por este mundo e que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e agora intercede por nós junto a Deus. O autor diz que é importante confiar nesse Jesus. Na verdade, ele diz que nós devemos ficar olhando para ele o tempo todo. Olhando não é olhar. Olhando é manter os olhos fixos em Jesus. Quero convidar você para meditarmos naquele acontecimento de Mateus 8, 26, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e Jesus nesse dia não estava com eles. E o vento e as ondas eram muito fortes, muito alto, e o barco estava para ser jogado para debaixo das águas. E Jesus apareceu surpreendentemente, dizendo para eles não terem medo, que ele estava ali. Pedro falou: Senhor, se és tu mesmo, porque eles imaginaram que fosse um fantasma, né? Pedro disse: se és tu mesmo, mande que eu vá de encontro contigo. E ele disse: vem. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Aquele ser humano, totalmente dependente de Deus, fraco, mas que confiou em Jesus, estava agora caminhando sobre as águas. Mas por que de repente ele começou a afundar? A resposta é muito simples. Pedro começou a afundar quando sentiu o vento, ou quando reparou na força desse vento e das ondas. Nesse momento, ele mirou mais no vento do que em Jesus, mais nos problemas do que na solução dos problemas. Ele mirou mais nas circunstâncias que era tão adversa do que no Deus que estava na sua frente. Ele deixou de olhar, ele deixou de confiar naquele Jesus. O vento não tinha começado a soprar a partir daquele momento. O vento já estava soprando, já há algum tempo. O vento vinha soprando forte, formando muitas ondas que batiam com força naquele barco. O vento não era novidade, bem como a escuridão da noite, pois ainda faltavam algumas horas para o dia amanhecer, para que o sol aparecesse. A praia de onde o barco saiu e a praia para onde o barco estava indo eram 2 pontos distantes. Não dava para eles continuar e nem voltar para trás. Eles dependiam de um milagre. Eles dependiam de um socorro. E esse socorro veio. A Bíblia diz que o nosso socorro sempre vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. O que provocou o afundamento foi a mudança de Pedro, a mudança de olhar, que ao invés de olhar para Deus, ao invés de olhar para Jesus que estava à sua frente, ele olhou para os problemas, ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para as ondas e para o vento. O conselho não é esse. O conselho é manter os olhos em Jesus, mesmo em momentos difíceis da vida, mesmo em circunstâncias adversas da vida. O segredo da nossa vitória, meu amado irmão ouvinte, é continuar olhando para Jesus, continuar confiando nele. Aproveite você que está ouvindo essa palavra a aprender com a experiência de Pedro, em benefício da sua própria vida. Se você
e estiver rodeado de problemas, não tire os olhos de Jesus. Esse é o segredo para a sua vitória. Se o fizer, você verá as bênçãos de Deus. Mas se você fizer o contrário, você virá o perigo. Você perderá o ponto de apoio. Ficará sem chão. Ficará sozinho no meio de suas dificuldades. E você vai começar a afundar, não nas águas, mas nos problemas do mar da vida. Este é um exercício de sobrevivência mais espiritual do que mental. Sabe por quê? Porque exige fé, muita fé e fé prolongada. O segredo para a sua vitória, para a nossa vitória, é olhar sempre para Jesus. Não tirar os olhos dele. Não perder a fé. Confiar nele. Porque a nossa vitória certamente virá. Que Deus possa abençoar a sua vida através dessa palavra. E que se você estiver passando por problemas difíceis em sua vida, confie na palavra de Deus, confie em Jesus, que a sua vitória será certa e verdadeira. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo teu socorro que sempre vem. Tua palavra nos ensina que o Senhor é o nosso socorro presente na angústia, na tribulação. Que todos aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão suas forças. Pai, muito obrigado no nome de Jesus, Senhor. Que o teu socorro tem sido sempre em nossa vida. Senhor, nós intercedemos pela vida da igreja do Senhor, que ela continua confiante. Nós intercedemos pela família, Senhor, constituída. Nós intercedemos nesse momento pela cura dos enfermos. Nós intercedemos, grande e eterno Deus, pela vida do nosso país, das autoridades constituídas, Senhor. E nós oramos pelos aqueles que não conhecem a Tua palavra e que precisam conhecer. Como é bom conhecer a Tua palavra e confiar em Ti, Senhor da glória. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.